Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o dedo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aquele que dantes tinha visto que era cego, dizia: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns dizia: é este, e outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Dizia-lhes, pois, como se te abri os olhos. Ele respondeu e disse-lhe: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Pai amado, Deus santo e poderoso, aqui estamos, Senhor, mais uma vez na tua presença, Pai, com a responsabilidade de ministrar a tua palavra, Pai. A palavra que tu colocaste em meu coração, Senhor, para trazer para a tua igreja, para que a tua igreja se alimente, Pai. Primeiro, o teu servo se alimentou, e agora a tua igreja. Usa o teu servo, usa o teu servo como vaso de honra para a glória do teu nome, Pai. Não permita, Pai, que eu venha me esquecer de tudo aquilo que tu me lembrasse, Pai, que me fizesse entender essa palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma passagem muito bonita, muito interessante, quando o nosso irmão Maciel leu aqui a primeira mensagem, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muitas pessoas pensam que nada me faltará é dinheiro, vestes, sapato, carro, casa, essas coisas. Não, isso são materiais, né? Nada me faltará, não me faltará enfermidade, não me faltará tudo. Não vai me faltar o armário vazio, sempre está lá vazio, às vezes vai estar cheio, às vezes vai estar vazio. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Apenas nós temos que confiar, crer no Senhor. Né? Muitas pessoas levam para o outro lado, mas não é assim dessa forma. Né? Não foi assim também, não foi diferente com os discípulos de Jesus. Jesus passando naquele lugar, ele viu um homem cego de nascença. Ele simplesmente viu um cego de nascença. Se eu tivesse naquela ocasião, se eu tivesse a oportunidade de estar naquela ocasião, eu ia dizer: Senhor, ali está um cego de nascença, vamos fazer alguma coisa por ele? Mas os seus discípulos não foi dessa forma. Eles foram logo interrogar a Jesus. Muitas das vezes, irmãos, os dias de hoje, aproximadamente 90%, tem que dizer isso, dos crentes são iguais àquele discípulo, pensa igual àquele discípulo. E qualquer coisa vai interrogar as pessoas. Se está enfermo, está em pecado. Levou uma topada, arrancou a cabeça do dedo, pecado. Mas nem sempre é assim. Nem sempre a enfermidade é pecado. As coisas é totalmente diferente do que a gente pensa. Porque Jesus, ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. E nós só o presente. Muitas vezes nós conhecemos a vida do irmão
Aí muitas vezes o irmão faz uma coisa errada, a gente, olha, pecado, aquele é um fariseu. A gente começa logo a acusar. Mas com Jesus foi diferente. Ele não acusou. Versículo 2 diz assim, ó, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, estes ou seus pais, para que nascesse cego? Ele estava esperando Jesus dizer, foi o pecado. Ele não pecou, mas os seus pais devem ter pecado. Mas ouça a resposta de Jesus para os seus discípulos. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Se aquele rapaz não tivesse nascido cego, como era que Jesus ia mostrar o poder de Deus naquele momento, na vida daquele homem, para que aquele homem fosse falar de Jesus para os judeus? Se aquele homem não tivesse nascido cego, como era que Jesus ia mostrar o seu poder, a misericórdia de Deus? Já imaginou? Que nem tudo é como a gente pensa. A gente pensa que tudo é pecado, mas não é. Muitas vezes a gente está acamado em casa, está deitado, está cansado, está com a cabeça doendo, a gente não vai ao templo para adorar, para celebrar junto com os irmãos. Ah, o irmão não veio porque o irmão está em pecado. Não, irmão, não é assim também. Nem tudo é pecado. Nem tudo é pecado. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E Jesus, ele simplesmente disse, nem ele pecou e nem seus pais pecaram. Mas foi assim para que se manifeste nele a glória de Deus, o poder de Deus. Para que se manifeste nele o poder de Deus. Jesus corrigiu a crença errônea dos discípulos de que toda doença grave ou calamidades é resultado de algum pecado. Os discípulos pensavam que toda doença era pecado. Mas Jesus corrigiu ele. Jesus corrigiu ele. Nem toda doença, meu filho, é pecado. Muitas vezes é, mas a maioria das vezes não é. Era para que a glória de Deus se manifeste. Muitas vezes Deus permite que a gente fique acamado, fique doente, que é para quê? Para a gente se achegar mais a Ele. Para a gente orar mais a Ele. Porque muitas vezes a gente, eu não oro porque eu não tenho tempo de orar. Trabalho muito, saio de madrugada, pego o ônibus, vou fazer isso, fazer aquilo, quando chego de noite, chego cansado, vou dormir. Aí Ele permite uma enfermidade para que a gente se achegue mais a Ele, para que a gente converse mais com Ele, porque Ele é o nosso amigo fiel, e Ele quer que nós sejamos amigos dEle também. E como é que a gente vai ser amigo do Senhor, se a gente não conversa com Ele? Eu mesmo me considero amigo de Almir, porque quando a gente se encontra, a gente conversa bastante. Se eu não me considero amigo dele, eu não ia conversar com ele. Todo aquele que conversa com o outro é amigo. Uma conversa sadia, né? Sem aperreio, né? Sem escândalo, né? Às vezes a enfermidade realmente resulta de algum pecado grave. Às vezes, veja, está vendo? Nem todas as vezes é. Mas os discípulos correram logo para Jesus. Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais? Para que nascesse cego? Não, meu filho. Foi assim para a glória de Deus. Para que se manifeste nele a glória de Deus. Porque muitas vezes a gente pensa, né, irmão? Fulano está em pecado. Fulano está em pecado.
Volta um pouquinho aí as suas Bíblias, no mesmo livro de João, no capítulo 5, versículo 14. João 5, 14. Aqui, ó. Pois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estais são, não pequeis mais, para que te não suceda coisas piores. Essa passagem aqui do paralítico, do tanque de Betesda, isso aqui foi pecado. Ele estava doente, ele era paralítico, aqui foi pecado. Que Jesus disse, ó, encontrou-lo no templo e disse-lhe: eis que já estais são, não pequeis mais, para que te não se suceda coisas piores. Aqui foi pecado. Mas aqui não. O cego de nascença não foi pecado. Foi para se manifestar a glória de Deus naquele cego. Mas, nem sempre, em outros casos, a aflição é permitida por causa de um propósito divino. Mas, nem sempre. No outro caso, a aflição é permitida por uma causa, um propósito divino, e é para demonstrar a misericórdia, o amor e o poder de Deus, frequentemente neste mundo. Os bons sofrem e os maus não. Interessante, né? Os bons sofrem e os maus não sofrem. Aí eu disse: meu Deus, por que os bons sofrem tanto? Porque a gente tem um coração assim voltado para ajudar as pessoas. A gente sente a dor dos irmãos, a gente chora com os irmãos, se alegra com os irmãos, porque a gente sofre tanto. O salmista Asaf, ele escreveu no Salmo 71, Salmo 73. Vamos ver aqui. Uma leitura um pouquinho extensa aqui, mas vai dar tempo para a gente fazer, né? O salmista escreveu aqui, Salmo 73, a partir do versículo 1, veja só. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desvia. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Veja só. Ele tinha inveja dos soberbos e tinha inveja da prosperidade deles. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha em trabalho como outra gente, nem são afligidos como os outros homens, pelo que a soberba os cerca como um calor. Veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gorduras. Superabunda as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, fala arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre toda a terra. É uma língua pequenininha, né? Percorre toda a terra, fala pouco do povo. Meu Deus do céu. Pelo que o seu povo volta aqui e água de copo cheio e se lhes espremem. E dizem,
como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e, todavia, estão sempre em segurança. E se lhes aumenta as riquezas, na verdade, em que vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. O salmista aqui, ele estava apenas reclamando, desabafando, porque via o ímpio prosperar. Ele via aquelas pessoas que não temem a Deus enriquecer com facilidade. E os que servem ao Senhor, aflição, doença, falta de recurso financeiro, falta de alimento, falta de amizade, que muitas vezes chegam os amigos e batem nas costas com as mãos cheias de espinho. Ô, meu amigo, você é gente boa. Aí os espinhos ficam tudo lá plantado. Né? E tudo isso, o salmista estava reclamando. Né? Porque os ricos, os ímpios têm toda aquela fartura. E nós não. Mas eu sou feliz sem aquela fartura, sem os olhos cheios de gordura. Eu sou feliz sem ter ambição no que é dos outros. Eu tenho ambição no que é meu, para cultivar o que é meu. Porque foi Deus que me deu, então eu tenho que cultivar, eu tenho que preservar. O que é do ímpio é dele. Mas nem todas as pessoas pensam dessa forma. Tem muitas pessoas que dizem logo, rapaz, eu vou ser crente agora, eu vou enricar. Eu tenho visto tanto crente enricando, rapidinho. Não é assim não. Jesus não veio à terra oferecer vida boa a ninguém. Jesus não veio na terra oferecer prosperidade para ninguém. Você vai ser próspero, rico. Você vai ser milionário, você vai ter tudo o que você quiser. Jesus veio na terra para oferecer vida eterna. Vida com abundância. Uma vida plena diante do Pai. Uma vida plena diante dos irmãos. Uma vida plena diante da comunidade. Diante da igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos uma vida saudável. Uma vida de comunhão. Porque muitas vezes você pensa que vê as pessoas aqui, mas quantas pessoas não tem aqui dentro enfermas? Não está doente, não está com febre, mas está enfermo espiritualmente, está precisando de uma palavra, está precisando de um abraço, está precisando de uma mensagem, uma boa noite, um aperto de mão. E muitas vezes a gente somos omissos nisso aí. A gente esquece de fazer essas coisas. A gente esquece do amor. Quando o Senhor diz, amai-vos ardentemente uns aos outros. E muitas vezes a gente esquece. Segunda-feira, eu me lembro bem que segunda-feira, eu cheguei ali em Jardim Piedade, fui atender um cliente ali em Jardim Piedade, numa padaria que só tem crente. O dono é crente, as filhas, todo mundo é crente lá. É de uma igreja que as mulheres usam o vestido no tornozelo e os homens só usam camisa mão comprida e gravatado. Aí eu perguntei para a filha dele, você louva na igreja? Ela disse, não, que eu tenho vergonha. Eu disse, minha filha, você tem vergonha? Você tem vergonha? E se Jesus tiver vergonha de você também? Ela disse, irmão, não tem não. Jesus não tem vergonha de mim não. Eu digo, então você não está tendo vergonha dele? Você não está tendo vergonha de louvar ele, de glorificar ele? Eu tive vergonha, eu disse a ela, eu comecei, né? Aí nisso chegou o gerente, chegou o outro gerente, na padaria tem 3 gerentes, chegou 2. Aí ficou assim, escutando. Eu disse, olha, eu tinha vergonha. Eu assistia culto na janela. Eu assisti culto 40 anos na janela. Nunca entrei no templo. E o convite era feito. E eu dizia, eu
dessa igreja, 60 pessoas, 70 pessoas aí, e eu com a mão. Vou não. Eu disse mesmo assim, não vou não quero não. Vou para aceitar Jesus desse jeito, não quero não. Aí o tempo foi se passando. Aí eu fui, minha esposa se converteu, e eu, beleza, tranquilo. Ela, Romão, rapaz, o caminho é esse caminho que tu tá, é um caminho treva, um caminho tenebroso. Eu digo, tudo na hora certa, deixa comigo. Aí ela me convidou para ir para o bar, assistir um culto lá, eu fui. Eu dizendo lá na igreja, dando esse testemunho, lá na padaria. Aí o rapaz chamou o gerente, ei, Neto, vem cá. Neto disse, não. Estou escutando aqui um testemunho aqui. Veja a importância de você falar da sua vida, de você, do que Deus fez na sua vida, para muitos crentes também. Porque tem muitos crentes que estão pela misericórdia, estão precisando ouvir alguma coisa maciça, alguma coisa sólida, sem aquele negócio de prosperidade. Aí ele disse, não, agora não, estou escutando aqui. Aí eu continuei. Aí eu disse, Thalita, o nome da padaria é o mesmo nome da filha do dono. Thalita, eu não quis aceitar Jesus para não passar no meio do povo 70, 80 pessoas. Aceitei Jesus na Rádio Nova de Paz, ali no culto que tem ali no barro ali, com 600 pessoas. Eu com a mão assim, levantada assim, eu quero Jesus. E agora, Thalita, o que é que se explica? Sabe o que é isso? Isso é você não ter vergonha de Jesus. Eu tinha, mas quando eu conheci a palavra, um pastor pregou e a palavra entrou na minha mente, eu disse, agora eu quero. Agora eu quero aceitar esse Jesus, porque eu sei que ele é maravilhoso. Porque o que a minha esposa pregava em casa para mim não era o suficiente. Porque ela também estava tomando leite ainda, né? Verdinha, recém-convertida. E ela não tinha aquela habilidade. Então, a gente começou a caminhar junto. No dia seguinte da minha conversão, cheguei em casa, estava lá. Não, cheguei em casa não, ela foi no terminal, em vez de esperar eu chegar em casa, né? Gastou passagem, pastor, para ir no terminal da Macaxeira, me dar um presente. Quando eu abri uma Bíblia. Aí eu dei um glória lá no meio do pessoal lá, gente, estava assim, seu glória. Aí comecei a estudar a Bíblia. Com a minha pouca leitura, 1 ano e 3 meses eu li, do começo até o final. 1 ano e 3 meses. Eu só tenho a 3ª série do primário, graças a Deus. Porque eu tenho a 3ª série do primário. Eu acho que se eu tivesse uma faculdade, nem aqui eu estava. Entendeu? Deus sabe o que faz, irmão. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, Ele conhece o nosso coração. Ele nos fez, conhece nossos corações. Aí o que acontece? O que acontece é que Neto disse, mas Romão, foi mesmo, rapaz? Eu disse, foi. A minha convenção foi uma coisa maravilhosa. Aí ele olhou assim, coçou a cabeça. Aí ele disse, bom, beleza aí, Romão, valeu aí. Obrigado pelo testemunho. Eu vou atender o cliente, o pessoal ali. Ele estava sedento de ouvir um testemunho. Né? Aí ele se alegrou. E a glória é para o Senhor. Porque não tem esse negócio não de, olha, será? Será que está doente? É pecado? Não é. Não é. Isso aqui é para a glória de Deus. Versículo 4. Jesus fala assim, ó. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Me chamou a atenção, viu, pastor, esse versículo 4 me chamou a atenção. Convém que Jesus faça a obra daquele que lhe enviou, enquanto é dia. Porque a noite vem em que ninguém pode mais trabalhar. Aí eu disse, à noite, tem tanta gente que trabalha de noite, vigia, motorista de ônibus, motorista de caminhão, trabalha de noite. Não tem nada disso, Jesus estava falando espiritual. A noite vem. Eu escrevi aqui, um rascunho aqui. O termo dia refere-se à vida. A vida. Jesus disse, me convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia.
Então ele tinha que curar, ele tinha que pregar, ele tinha que ensinar os seus discípulos, ele tinha que doutrinar os seus discípulos, ele tinha que fazer toda a obra do Senhor, cumprir todos os mandamentos do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Ele tinha que cumprir enquanto era dia, porque à noite ele não podia mais trabalhar, nem ele nem nós. Nós não podemos trabalhar de noite. De noite a gente está dormindo. Se a gente não estiver dormindo, de dia, como é que a gente vai trabalhar? Entendeu? Dia refere-se à vida, ao passo que noite refere-se à morte. Passamos uma só vez por este mundo, se não fizermos aqui o que devemos e podemos fazer para Deus e para o próximo, não temos outra oportunidade. Aí eu entendi. Fui fazer um estudo aqui, eu entendi que a gente tem que trabalhar de dia. De dia, enquanto a gente tem vida, enquanto a gente tem fôlego de vida, a gente tem que falar de Jesus. A gente temos que ter harmonia um com os outros. Nós temos que entrar no curral, onde estão as ovelhas. Nós temos que estar ali plantados junto com as ovelhas para glorificar a Deus, para fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor, ela não fica presa, restrita só a um local, só dentro das quatro paredes. A obra do Senhor é ali fora, no mundo. No mundo, tem muitas pessoas sedentas, mesmo dentro das igrejas, irmãos, mas está sedenta, porque não escuta uma palavra maciça, uma palavra assim, recheada com mocotó, como se diz a história, recheada com mocotó, uma comida pesada. Só aquele leitezinho, aquele mingau daquele não passa. Aí, quando se depara com a situação difícil, começa a murmurar. E quando vê os seus irmãos numa situação também difícil, começa a acusar o irmão de pecado. Está doente, ó. Levou uma topada, arrancou a cabeça do dedo, olha, coisa boa, isso é pecado. Falando da vida dos outros. A irmã veio falar da minha vida. Ele me chamar de Golias. Eu digo, irmã, a senhora está errando, né, velho? A senhora está dizendo que eu estou pecando, né? Mas quem está pecando é eu ou a senhora? A senhora está me chamando de Golias. A senhora sabe meu nome? A senhora disse que eu estou pecando, mas o maior pecado está na senhora que está olhando a minha vida. Irmã, eu só tenho uma vida. Eu tenho que administrar a minha vida e não a sua, nem a vida de ninguém. Irmã, nós temos que se preocupar com nós mesmos, irmão. E deixar de estar apontando na vida de A ou de B, que está em pecado, cometeu pecado, que deixou de cometer pecado. Eu não me importo com a vida de ninguém, eu quero saber da minha vida, a minha comunhão com a minha família em casa, com a minha esposa, com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Muitas vezes a gente está triste, cabisbaixo, porque passa por muitas aflições, né? E Jesus prometeu, né? Ele disse, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente chega em casa, se senta, ou muitas vezes vai lá no quarto, curva o joelho, ou muitas vezes no banheiro mesmo. A gente começa a conversar com o Senhor. E teve uma vez que eu passei 10 minutos no banheiro, e o chuveiro... Shhh. Aí João Pedro disse, ô painho, está fazendo o que aí? E eu calado. Estava conversando com o Senhor. Porque não tem lugar, não tem dia, não tem hora, não tem momento para a gente conversar com Deus, não. Não tem lugar específico, não. Jesus ensinou para a gente entrar no nosso quarto e fechar a porta do quarto, né? Mas se você sente vontade, desejo de falar com o Senhor, se aproximar mais do Senhor, não tem lugar, não. Qualquer canto, qualquer lugar, você fala com o Senhor. Conversa com o Senhor. Quantas vezes eu já parei o carro já, chorando, encostei o carro no acostamento, aí peguei a toalha, a flanela e comecei a enxugar os olhos, chorando, conversando com o Senhor ali. E o Senhor me fazia ali, me lembrar muitas coisas, aí veio muitas coisas, e eu começava chorando. E eu começava a pedir perdão ao Senhor. Perdão, perdão.
Perdão por quê? Eu preciso pedir perdão. Porque de uma forma ou de outra a gente peca. Todos os dias a gente peca. E o que é que a gente tem que fazer? Pedir perdão. Perdão com uma palavra maldita, que a gente não disse corretamente. A gente errou naquela colocação. Perdão porque a gente olhou para o irmão com o olho atravessado. Perdão porque a gente chegou perto do irmão, passou pelo irmão e não falou, esqueceu, muitas vezes muito problema na cabeça cheia. Você passa e esquece de cumprimentar o irmão diz, passou, não falou comigo, só quer ser. Não é, meu irmão. Não é. É preocupação. É preocupação. Eu já passei tanta noite sem dormir. Me deito 10 horas da noite. Eu tomo um clonazepam, inteirinho ele. Mas eu não durmo. Preocupado. Pensando, me lembrando das dívidas, das boletos que está chegando. Isso não é pecado não, irmão. Isso é preocupação em você organizar a sua casa, organizar a sua vida. Tanto a vida material como a vida espiritual. A gente tem que se preocupar com essas coisas. E não com as coisas, a situação dos outros. Fulano pecou, fez isso e assim. Vamos orar para o fulano. Vamos orar para o A, vamos orar para o B. Para que o Senhor venha fazer na vida dele a vontade de Deus. Amém, irmão? E o versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Pois e lavou-se e voltou vendo. Olha que maravilha. Se aquele homem, irmãos, não tivesse nascido cego, como era que ia se manifestar a glória de Deus na vida dele? E os discípulos, a primeira coisa que fez foi interrogar Jesus, esperando Jesus dizer, é verdade. Ele nasceu cego por causa do pecado. Não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que Deus quer e que Deus permite. Então, os vizinhos e aqueles que Dante tinha visto que era cego, dizia, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece com ele. Ele disse, não, sou eu mesmo. Foi aquele ali que estava mendigando. Disseram-lhe, pois, como se te abriu os olhos? Ele respondeu e disse-lhe, o homem chamado Jesus. Aleluia. Esse homem tem todo o poder, irmãos, no céu e na terra, no inferno, dentro d'água, debaixo da terra. Ele tem poder. Ele disse, todo o poder é me dado no céu e na terra. Mateus 28. Nosso irmão leu a leitura aqui. Todo o poder é me dado no céu e na terra. Então, irmãos, que nós venhamos cada dia mais, né? Crer e confiar no poder de Deus. Para nossas vidas. Para a edificação das nossas vidas. E o mesmo poder para a edificação da vida de outras pessoas que estão precisando, que estão necessitadas. Porque aqui, irmãos, os discípulos interrogaram a Jesus. Mas lá fora, quando nós formos pregar a palavra para muitas pessoas, ele vai nos interrogar. Se nós estiver fora da palavra, ele vai nos corrigir. E tem pessoas lá fora, ousado, que conhecem a palavra. Eu estava evangelizando ali em Prazeres, aí o camarada chegou e disse, olha, deixa um versículo para mim aí, 2 Coríntios, capítulo 17, versículo 5. Eu disse, na minha Bíblia não tem não. 2 Coríntios, nem 1 Coríntios, com capítulo 17, não. Aí ele olhou para mim e disse, valeu, irmão, estou brincando com você. Eu disse, não, você não está brincando. Você está falando sério. Você está falando sério. Você pensou que eu não estava estudando na Bíblia, mas eu estou estudando na Bíblia. Aí ele disse, é verdade. A gente pode ser envergonhado lá fora, se a gente não tiver o conhecimento da palavra. Jesus disse,
erra o meu povo por não examinar as Escrituras. Aqui está aqui, irmão. Cada um de nós temos o poder, ainda temos o direito de andar com a Bíblia, viu, por enquanto, né? Não sei daqui a uns anos para frente, né? Temos o direito de andar com a Bíblia debaixo do braço, aonde você quiser andar. Eu tenho 7. Até uma de Maria eu tenho. A Bíblia de Maria, para aprender, ensinamento. A Bíblia de Jerusalém, muito boa, para aprendizado. E respondeu o homem, chamado Jesus, fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me, vai no tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois onde está ele? Eu não sei. Onde ele está, eu não sei. Eu sei que foi ele, Jesus, que me curou da minha cegueira. Aí fica aquela contenda todinha que ele me disse lá, junto com os judeus. O judeu chega a chamar o pai do cego. Chega a interrogar o pai do cego. Olha, tu não disseste que teu filho nasceu cego? Ele disse, esse é meu filho, nasceu cego. Mas diz aí como é que ele está vendo? Mas eu não sei. Não sei. Eu não vi. Não estava lá. Mas pergunta a ele. Versículo 21. Mas como agora vê, não sabemos. Ou que lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Mas ele tem idade. Ele tem idade. Pergunta-lhe a ele mesmo, e ele falará de si mesmo. Não quer acreditar no pai? O pai viu o filho nascer cego. Quer acreditar não? Então pergunta a ele mesmo, que ele próprio vai falar de si. Foi Jesus, o homem chamado Jesus, que me curou da minha cegueira. O homem chamado Jesus, que me arrancou do mundo da prostituição que eu via lá fora. O homem chamado Jesus, que salvou a minha vida. Está fazendo 19 anos, para a glória de Deus. Eu acredito nesse homem chamado Jesus, eu creio nele. Eu confio nele, porque a Bíblia nos ensina, nos instrui a que a gente venha confiar, acreditar mais no Senhor. Porque se você acredita que o Senhor é poderoso para permitir que você chegue na sua residência agora, hoje, Ele faz, Ele vai permitir. Se você duvidar, é um problema seu, é um problema meu. Mas que Ele é poderoso, é. Isso aí, irmão, eu não tenho como esconder, eu não tenho como negar. O poder de Jesus é forte, é poderoso. Porque arrancar um camarada feito eu que não servia para nada. E hoje eu estou aqui ministrando a palavra dele. É muito poder, irmão. É muito poder. Marcel me conheceu aí uns tempos aí atrás, quando eu trabalhava na Vera Grande, a gente trabalhava junto. Cláudio, quem mais me conheceu foi Cláudio. E por aí, por diante, né? Jesus disse, mas é desse. É pessoas assim, igual a mim, que eu preciso salvar para que ele vá dar testemunho do que eu fiz na vida dele. E eu faço, irmão. Eu não tenho vergonha de dizer nada do que eu fazia de errado. E eu não tenho vergonha de dizer nada do que Jesus fez na minha vida. Amém, irmãos? Eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade. E que o Senhor, aplique essa palavra nos vossos corações, para que nós venhamos, irmãos, confiar mais no Senhor. Confiar mais no Senhor, para que Ele faça nas nossas vidas segundo a sua vontade. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável para a glória de Deus. Amém? Agradeço em nome de Jesus.